Desde já o nosso agradecimento a essa fera das dicas e a nossa querida irmãzinha Andressa Moraes, uma veterana aqui nas dicas que sempre nos dá muito orgulho de tê-la aqui no nosso humilde canal. E a matéria diz o seguinte, meus irmãos, eu nem preciso falar muito, é uma matéria curta porque, como sempre, não é interessante dar esses detalhes para vocês, não é? Então a mídia resume isso aqui, mas olha só, a Alemanha inaugura prisão sunga-monga para quem se recusar a cumprir a quarentena. A medida é considerada o último recurso para limitar a circulação de pessoas para teste positivo. É uma matéria de 27 de 1 de 2021. Eu não quero entrar se isso é certo, se é errado, até porque hoje não pode mais. Você não pode dar nenhuma opinião que desminta, não é? Ou seja, contra o que órgãos oficiais ou autoridades locais estão falando. Então, eu só quero que você preste atenção no que eles estão falando aqui, meu irmão. A Alemanha está disposta a aumentar o rigor em relação aos que descumprem as regras de isolamento social. O país disponibilizou 6 celas em uma prisão na cidade de Neumünster, no estado de Schleswig-Holstein. Não sei se eu falei certo, meus irmãos, mas eu vou colocar o nome aí. A gente mal fala português, imagina alemão. Para prender pessoas que não mantêm a quarentena. A prisão sunga-monga foi inaugurada em janeiro e conta com 40 policiais aposentados que se voluntariaram para vigiar os presos. O espaço faz parte de anexo inutilizado de um centro para jovens infratores. Ao redor da cadeia, há cercas de arame farpado e câmeras de segurança 24 horas por dia. A instalação tem como objetivo conter pessoas que se recusam a se isolar adequadamente após viajar, serem expostas a um contato de alto risco ou que tenham recebido resultado positivo e mesmo assim não permanecem em casa. De acordo com as autoridades locais, as pessoas serão presas somente como um último recurso. Antes é preciso que haja evidências claras de que o suspeito quebrou a quarentena antes do governo emitir uma multa e uma ordem judicial. A cadeia não é como as tradicionais, contudo, os presos podem ter televisores, laptops e telefones celulares. As camas são confortáveis e também há apoio psicológico disponível para quem estiver enfrentando dificuldades em lidar com o isolamento forçado. Aqui é quase como a imprensa dissesse, olha, a prisão não é ruim não, é legal, é ótima, tem uma caminha confortável, você vai poder usar o seu celular. Engraçado é que nenhum desses jornalistas que escrevem uma matéria como essa, eles estão afim, né, de dar um pulinho lá. Se é bom, se é confortável, porque eles também não ficam lá seguros, hein? É terrível, família, o modo que a mídia lidar com a notícia, é terrível mesmo. Em entrevista ao jornal Deutsche Welle, Sonken Schulz, membro do Conselho Distrital alemão, disse que o isolamento de pessoas suspeitas de estar infectadas em suas próprias casas é um elemento essencial para manter a taxa de infecção sob controle. Esforço para servir de exemplo. A sentença máxima da cadeia sunga-monga é de 14 dias. Porém, Schultz frisa que, neste período, está incluso o tempo que o governo alemão levará para coletar provas, aplicar a multa e emitir a ordem judicial. Segundo ele, ninguém será obrigado a permanecer preso por mais tempo do que o período normal de quarentena. Peter Schroeder, vereador de Neumünster responsável pela cadeia, disse que o espaço será usado principalmente como uma detenção do que uma prisão propriamente dita. Esperamos que o esforço sirva de exemplo, disse ele em entrevista coletiva na última semana. Até agora, poucas pessoas foram presas por descumprirem as regras de quarentena alemã. A decisão de criar o espaço foi tomada após diversos casos de indivíduos que se recusaram a cumprir as medidas de isolamento social, especialmente após testarem positivo para esse mal terrível. Um dos principais casos ocorreu em 2020, quando uma pessoa com um problema comprovado viajou de trem por quase 100 km, passando por várias cidades em busca de drogas. Bom, meus irmãos, se isso aqui é certo ou errado, eu não vou entrar nesse mérito. Mas o problema é que os figurões da indústria, os homens mais ricos do mundo, como Bill Gates, disse que para enfrentar essas pandemias era preciso uma política de treta mundial. Eu não falo o nome aqui, vocês sabem por quê também, para o vídeo não ser bloqueado. Mas ele falou nisso, preciso uma política dessa, de treta mundial, para enfrentar esse problema terrível. E você já vê um cara que é americano, né, que supostamente é simplesmente um grande empresário, mas que nada mais do que isso, apenas uma pessoa influente. Mas ele fala e logo logo as coisas começam a acontecer como ele falou. Nós fizemos vídeos aqui que infelizmente também foram tirados do ar, mostrando que anos antes, 4, 5, 6 anos antes, ele já vinha falando que tudo isso que ocorre hoje iria acontecer. Tem países nesse momento que estão apontando o dedo para ele, que ele sabe muita coisa. Mas infelizmente esses assuntos aqui não podem mais ser falados. O pior é que todo esse esforço, meus irmãos, está gerando uma mente global no mundo inteiro. Pessoas concordando com esse tipo de coisa. Você sabe que lá na Alemanha, se as pessoas estivessem discordando disso, teria vários protestos. Mas você não está ouvindo falar sobre isso. E eu também não estou vendo.
E quer ver uma coisa mais preocupante ainda do que esse fato? É que pessoas no Brasil, como você pode ver aqui alguns comentários feitos nessa matéria, estão dizendo, ó, disso eles entendem, poderiam adotar esse método aqui também. E o outro fala, se esse país fosse sério e tivesse um governo, aqui seria assim. Ou seja, essas pessoas que representam muito mais pessoas do que apenas elas, a gente já falou nisso, inclusive, por que seus dados são muito importantes, porque cada opinião que você dá, cada comentário que você faz, representa diversas outras pessoas que têm um perfil parecido com o seu. É por isso que seus dados hoje são mais importantes do que você mesmo. Então, sendo assim, esses 3 comentários representam muito mais pessoas do que eles mesmos. Porque é isso que está acontecendo, meus irmãos. A mentalidade das pessoas, elas estão convencidas que tem que ser assim. O sistema já conseguiu convencê-las disso. E aí não vai ser um indiano, aí não vai ser um chinês, aí não vai ser um brasileiro. Vai ser o mundo todo tendo essa mesma opinião. E aí, se alguém se colocar no lugar do outro que discorda, como é que fica essas pessoas que discordam? Elas não têm mais o direito de opinar sobre elas. Em uma hora dessa, meus irmãos, você vê também que toda a Constituição, os direitos civis que foram criados ao longo dos anos, não valem mais nada aqui. E mais uma vez eu repito, eu não estou levando em questão se a medida é certa ou errada, se nesse momento precisa disso. A questão aqui que a gente precisa entender e analisar profundamente é o que o sistema faz quando coloca uma coisa como verdade suprema. Você está entendendo, meus irmãos? Porque da mesma forma também acontece com outros temas neste exato momento que você está vendo esse vídeo. Principalmente sobre a agenda chamada hoje de progressista, várias questões que estão ali sendo implementadas, como por exemplo a ideologia de gênero e outras coisas desse tipo, elas não podem mais ser debatidas, porque a tua opinião contrária já é colocado como discurso de ódio, ou a mais nova agora, por exemplo, dessa plataforma, que diz que é discurso odioso para alguns grupos de pessoas e por isso o vídeo deve ser removido e o tema abafado. Então esse tipo de coisa está sendo feito, meus irmãos. É uma ideia perigosa quando alguém se sente dono da verdade. E os donos do mundo estão se tornando os donos da verdade. Eles nunca foram donos da verdade. Eles sempre manipulavam as pessoas para chegarem onde queriam. Manipulando a mídia, as pessoas não se informavam e por trás das cortinas, por debaixo dos panos, eles iam fazendo. Mas hoje está diferente, porque hoje a gente tem voz, porque hoje a gente mostra as coisas. Eles então agora passaram a ser donos da verdade e quem contradiz essa verdade, inclusive isso aí a gente já leu aqui, né? Umas pautas da agenda global que vazou. Inclusive, se eu não me engano, a gente mostrou um vídeo de um rabino, né, falando sobre isso. E ele mostrando que uma das metas era essa: criminalizar a opinião da maioria, sufocando-os com a vontade da minoria. Então você vê, a Alemanha já não bastasse toda a experiência que tem com esse tipo de coisa, agora cria de novo uma prisão para as pessoas que não concordam com o isolamento, e aí nesse caso os seus próprios cidadãos concordam com isso, uma coisa contra eles mesmos, e as pessoas ao redor do mundo, como aqui que você está vendo no próprio Brasil, começam também a concordar com isso e desejar que isso também aconteça nos países delas. Então, meus irmãos, quando eu digo que estamos realmente em tempos difíceis, é por causa desse tipo de coisa. Não é sendo pessimista, não é porque a gente torce pelo pior. Quando eu falei que o governo Bolsonaro não seria essa salvação que as pessoas acreditavam, muitos me chamaram de esquerdista, que eu estava com dor de cotovelo porque o cabo da Ciolo perdeu e etc, etc. Mas não, é tudo que a gente estava falando ali era simplesmente realidade. Eu até cheguei a falar na época, né, que por mais bem intencionado que Bolsonaro fosse, se ele não se importasse com a economia, se ele não mexesse onde realmente o calo aperta, que é na economia, ele não ia conseguir fazer nada. E tá aí o resultado. Não está conseguindo fazer absolutamente nada. O país está simplesmente afundando. E você sabe, você numa situação de crise, você no vermelho, cada vez mais começaremos a nos submeter, inclusive nossas leis se dobrando. Veja, a Huawei já está praticamente dentro do leilão da 5G, né? Porque cada dia o país afunda mais. Você sem dinheiro, meu amigo, como é que você diz não, você precisando? Como é que você diz eu não quero, você precisando? Então é o que está acontecendo. Então esse tipo de coisa que Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a mais pura verdade. Então, meus irmãos, eu recomendo que a gente ore muito, peça a Deus que afaste essas coisas do nosso país e que as pessoas possam realmente entender o que está acontecendo, porque do contrário, meus irmãos, os planos da elite continuarão avançando dessa forma como se nunca viu antes. Então, eu vou ficando por aqui, aguardo vocês amanhã. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa prisão, não é? Se você concorda, se você não concorda, como você vê esse caso, meu irmão? Deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!